Olá, você seja muito bem-vindo ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o Marterson e eu queria trazer uma aula sobre o regime tributário lucro presumido. Eu vou postar este vídeo tanto no meu canal no YouTube como nas minhas duas páginas de contabilidade no Instagram. Então, onde quer que você esteja, você vai estar recebendo esta aula. Não esqueça que o link para adquirir o meu curso de planejamento tributário está na descrição, onde eu ensino profundamente Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, comparativos entre os três regimes tributários e dicas de redução de tributos. Então vamos aqui nos aprofundar neste regime tributário. Sempre que eu estou falando sobre os regimes tributários, eu faço questão de colocar esse slide. Só lembrando que sua empresa não vai escolher o lucro presumido por escolher. Ela vai escolher um regime tributário de acordo com o estudo que será feito. Então não importa qual regime tributário uma empresa escolha. Pode ser o lucro real, pode ser o lucro presumido, pode ser o simples nacional. Ela não vai escolher por escolher. Ela não vai escolher porque é mais fácil. Ela só pode escolher após um processo de planejamento tributário bem detalhado, bem apurado, para que ela não seja colocada no regime tributário errado. Eu vou mostrar algumas consequências de uma empresa ser colocada no regime tributário errado no decorrer desta aula. Então vamos aqui falar de conceito, tá? O lucro presumido, preste atenção na palavra, presumido, é um regime tributário que pode ser adotado por empresas que tenham receita bruta total no ano calendário anterior de 78 milhões ou menos, ou valor de 6 milhões e meio de reais por mês de atividade do ano calendário anterior, caso sejam menos de 12 meses. Então, em primeiro lugar, antes de explicar detalhadamente o porquê que o nome é lucro presumido, vamos aqui entender uma coisa. Quando nós falamos de regime tributário, nós temos que entender que nem todo mundo pode optar por todos os regimes tributários. O único regime tributário que todas as empresas podem optar é o lucro real. Qualquer empresa, não importa o tamanho, pode optar pelo lucro real, tá? Qualquer empresa. Nem todo mundo pode optar pelo presumido. Da mesma forma que nem todo mundo pode optar pelo simples nacional. Então, quem é que pode optar pelo presumido? Em primeiro lugar, a gente olha para o faturamento. A gente olha para o faturamento do ano anterior para fazer a projeção do próximo ano. Então vamos imaginar que nós estamos olhando para 2023, pensando em 24. Lá em 2024, nós queremos colocar a nossa empresa no regime tributário lucro presumido. Em primeiro lugar, ela só pode faturar 78 milhões ou menos em 2023 para que em 2024 ela possa aderir ao presumido. Se em 2023 ela faturar 78 milhões e 10 reais, ou seja, ultrapassou 10 reais, próximo ano obrigatoriamente essa empresa deverá ir para o lucro real. Não poderá mais estar no presumido. Ou então, se ela faturar menos de 78 milhões esse ano, próximo ano, ela poderá estar no lucro presumido. Perceba que, quando nós falamos de faturamento, a gente sempre olha para o ano anterior em relação ao ano posterior, tá certo? Agora preste bem atenção. Ou 6 milhões e meio de reais por mês de atividade, tá? Caso sejam menos de 12 meses. Então vamos imaginar que a empresa foi aberta em novembro de 2023. Ela não pode faturar 78 milhões. Tem que ter um cálculo proporcional, tá? Então, como é que a gente faz? A gente pega 78 milhões, dividimos por 12 e nós encontraremos um faturamento proporcional de 6 milhões e meio de reais por mês. Vamos imaginar, vamos aqui mudar o mês, tá? A empresa foi aberta em agosto. Ora, de agosto a dezembro são 5 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses. Essa empresa não pode faturar 78 milhões. Ela pode faturar
6,5 milhões vezes 5. Então, o limite máximo de faturamento desta empresa é 32 milhões e 500 mil reais. Se ela faturar até esse valor, de agosto a dezembro, ela pode estar no lucro presumido no próximo ano, em 24. Se ela ultrapassar 32 milhões e 500 mil reais, mesmo que ela ultrapasse só R$ 1, próximo ano ela não poderá estar no regime tributário lucro real, tudo bem? E não adianta tentar dizer lá que, não, a empresa não faturou esse valor, tá? Todas as emissões de notas fiscais, todas as entradas em Pix, em conta bancária, em transferência, tudo isso será cruzado pelo fisco. E o fisco vai perceber que a empresa faturou um valor maior do que aquele que foi declarado somente para a empresa estar no regime tributário lucro presumido. O resultado vai ser uma infração penal tributária e, dependendo da situação, o dono pode até ir para a cadeia, tá bom? Então, tomemos cuidado. Primeira coisa, quem é que pode optar? 78 milhões caso a empresa tenha 12 meses ou se a empresa tiver menos de 12 meses, tem que fazer um cálculo proporcional, tá bom? Agora preste bem atenção aqui nesse texto azul, ó. A opção pela tributação com base no lucro presumido será irretratável para todo o ano calendário. Ou seja, chegou janeiro de 2024, escolheu o lucro presumido, pagou a primeira cota do imposto de renda, resultado, não pode mais mudar de regime tributário para o resto do ano. Não vou dizer que tem. Como é que eu posso falar para não parecer que eu estou ensinando esquema? Não é esquema. Mas, se for preciso a empresa sair do regime tributário e ir para o lucro real, tá? Se for preciso ela sair do presumido e ir para o real, tem algumas coisas que podem ser feitas que a empresa sai automaticamente de um regime tributário e vai para o outro. Agora, ela não sai do presumido e vai para o simples. Isso é impossível. Mas ela pode sair do presumido e ir para o real. Por exemplo, vamos imaginar que a empresa está no lucro presumido, aí chegou ali maio, e ela percebeu, poxa, nós deveríamos estar no lucro real. Se estivermos no presumido até o final do ano, vamos jogar dinheiro no lixo. Em alguns casos existe essa possibilidade. O que a empresa pode fazer? Ela pode ter um ganho de capital auferido no exterior, ou seja, a empresa consegue ter um ganho de capital de fora do Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa, tá? Aqui a gente já entra no planejamento tributário internacional. E se ela conseguir ter esse ganho de capital auferido do exterior, ou um sócio que morava no Brasil e se mudou para fora do Brasil, a empresa tem que sair do presumido. Ela tem que ir para o lucro real. Então existem essas possibilidades legais, tá? Não é crime, não é manobra, não é, quer dizer, é manobra, só que é uma manobra legal, tá? A empresa escolheu o presumido, chegou ali o mês de maio e ela percebeu que não pode mais estar no presumido, tem que ir para o lucro real, senão vai perder 10 milhões de reais de tributos, 5 milhões de reais de tributos. O que é que um sócio pode fazer? Sair do Brasil e se domiciliar no exterior. Automaticamente que o sócio se domicilie no exterior, a empresa deverá sair do presumido e irá para o lucro real. Tá? As faculdades não ensinam isso, não sei porquê. Eu fiquei 4 anos estudando contabilidade e não aprendi isso. Tá? Aprendi quando eu saí, fui estudar por conta própria, pós-graduação, MBA, PUC, FGV. Aí sim a gente aprende. Base legal, tá? As pessoas jurídicas autorizadas a optar pelo lucro real. Então, não basta ter aquela questão do faturamento. Tudo bem? Não basta. Existem outras coisas que se uma pessoa jurídica fizer e ela for obrigada a ir para o lucro real, ela não pode estar no presumido. Tudo bem? Vamos lá. A primeira opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o ano calendário futuro. Ou seja, escolheu o presumido em janeiro, não pode sair do presumido por conta própria, a não ser que aconteça algo, que eu acabei de dizer o quê, tá? Que faça a empresa sair de um regime tributário e ir para o outro. 2. Relativamente aos limites de que trata desse artigo, a receita bruta oferida no ano anterior será considerada de acordo com o regime de competência ou caixa. Então, não sei se você conhece
o termo regime de competência e regime de caixa. As empresas do lucro presumido podem escolher como vão tributar, né, como vão reconhecer suas receitas, presumido ou caixa. Lembrando que quando chegar em dezembro, se a empresa optar pelo regime de caixa, quando chegar em dezembro, ela tem que fazer um reconhecimento pelo regime de competência. Aquilo que não foi recebido, já que ela optou pelo regime de caixa, ela tem que considerar fazer uma apuração pelo regime de competência e pagar aquilo que ela não estava pagando, tá? Somente a pessoa jurídica que não estava obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. É aqui que está a questão do planejamento tributário internacional. Presta atenção. Todas as empresas que estejam obrigadas ao lucro real não podem estar no lucro presumido. Tá? Existe uma série de empresas que têm que estar no lucro real. Empresas que trabalham com arrendamento mercantil, caixas econômicas, empresas que trabalham com factoring, empresas que trabalham com bancos, que são bancos, tá? Crefisa, Santander, até porque essas empresas têm um faturamento tão alto que nem tem como estar no lucro presumido. Então preste bem atenção, tá? Tributos apurados. No lucro presumido, o ISS, o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI são tributados mensalmente. Então, todo mês existe a apuração e o pagamento desses tributos. O imposto de renda e a contribuição social são tributados trimestralmente. Observação: não existe a possibilidade do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido serem pagos anualmente nem por mês. Então, imposto de renda e contribuição social no lucro presumido só se paga por trimestre. Professor, tem alguma possibilidade? Tem não. Não tem possibilidade de pagar por mês ou por ano. Por que é chamado de presumido? É simples. Normalmente, o imposto de renda e a CSLL sempre são pagos sobre o lucro da empresa, o lucro verdadeiro. Porém, no lucro presumido, esses dois tributos são pagos sobre uma presunção de lucro, de acordo com a atividade do negócio, e não sobre o verdadeiro lucro. Então, na empresa de lucro real, o imposto de renda vai incidir sobre o lucro verdadeiro, aquele apurado na contabilidade, lá na BRE. Tá? No presumido, não. O fisco olha para o faturamento da empresa e, de acordo com o negócio, o fisco vai presumir um lucro para imposto de renda e um lucro para contribuição social. Por que esse regime tributário foi instituído? Porque para o fisco é muito mais fácil fiscalizar. Porque não precisa fiscalizar a apuração do lucro. Basta fiscalizar o faturamento. Basicamente, a quantidade de tributos pagos por uma empresa do lucro presumido tem a ver com três coisas. Na verdade, duas coisas. Primeiro, faturamento e atividade. O fisco só olha para isso. Uma empresa de lucro real, o fisco vai olhar para faturamento, atividade, despesas, outras receitas. O fisco vai olhar para deduções, exclusões, compensações. Então, é muito mais difícil fiscalizar uma empresa do lucro real do que uma empresa do lucro presumido. O lucro presumido só olha para receita e atividade. Só. Tudo bem? Então, por que é presumido? Porque o imposto de renda e a contribuição social incidirão sobre uma presunção. Preste bem atenção. Isso aqui é importante que você não vai aprender na faculdade. Como o imposto de renda e a contribuição social são pagos sobre o lucro presumido e não sobre o lucro verdadeiro, se o lucro presumido for maior que o verdadeiro, a empresa vai pagar imposto de renda e contribuição sociais a mais e esse valor é perdido. Ou seja, escolheram o regime tributário errado.
O lucro verdadeiro é 100 mil por mês, 300 por trimestre. O lucro presumido é 500 por trimestre. A empresa vai pagar sobre 500 mil e não sobre 300. Vai perder dinheiro. É por isso que regime tributário tem que ser escolhido de acordo com o estudo tributário. Mas, se o lucro presumido for menor que o verdadeiro, ela vai pagar menos imposto de renda e contribuição social. Veja, eu acabei de mostrar o lado negativo de errar, aqui é o lado positivo. Vamos imaginar que uma empresa está dando 1 milhão de lucro por trimestre. Se esta empresa for tributada no presumido, vamos imaginar que o lucro presumido dela vai ser 700 mil por trimestre. Ora, ela vai continuar tendo 1 milhão, mas ela vai pagar imposto sobre 700 mil e não sobre 1 milhão. Tá bom? Isso é apenas uma simples dica, mas não é o único critério em uma opção. Né? Nós temos que olhar para o PIS e COFINS, temos que olhar para o ISS, para o ICMS, temos que olhar para a folha de pagamento, temos que olhar para diversas outras atividades. Tá bom? Então veja, vamos imaginar que no lucro presumido, a empresa apresentaria um lucro de 200 mil reais por trimestre. Só que o lucro verdadeiro da empresa foi 150 mil. Se essa empresa estiver no presumido, ela vai pagar mais imposto de renda e contribuição social do que deveria. Só que devemos analisar também a questão do PIS e da COFINS, tá? Que por enquanto existe a possibilidade de creditamento, enquanto a reforma tributária não entrar em vigor, tá certo? Então, vou parando por aqui. Próximo vídeo vou continuar abordando aqui o regime tributário e o lucro presumido, vou ensinar como é que faz os cálculos, mas por enquanto o meu objetivo era tão somente explicar um pouco sobre este regime tributário que é o famoso lucro presumido. Se inscreva no canal e ative as notificações.